que essa pesquisa mostra na prática, nos últimos 10 anos, o que aconteceu com a parte mais pobre da população? A parte mais pobre da população cresceu, teve a sua renda crescida, enquanto o conjunto da sociedade teve uma queda de renda. O Brasil decresceu o tamanho do bolo, mas o bolo dos mais pobres cresceu. Mas por que isso aconteceu? Porque a parte mais pobre fez a sua renda aumentar. De um lado, porque reduziu a desigualdade de renda no Brasil nos últimos 10 anos, em particular nos últimos 3 anos. Houve uma forte redução de desigualdade. Hoje em dia, o nível de desigualdade brasileiro é o mais baixo das séries históricas. E boa parte dessa redução da desigualdade se deve à adoção de novos programas sociais, tais como Bolsa Família, Bolsa Escola, no governo anterior, e também por aumento dos benefícios previdenciários. Então, o Brasil, o Estado brasileiro começou a gastar mais, principalmente com os mais pobres, e isso, de um lado, explica o aumento do crescimento da renda dos pobres. Por outro lado, talvez explique o aumento da carga tributária no Brasil, etc., que talvez ajude a explicar por que o Brasil esteja crescendo menos. Ou seja, o Brasil fez uma opção pelos mais pobres, e em vez de estabilidade e crescimento, o Brasil fez uma opção por estabilidade e distribuição. E está reescrevendo um pouco a sua história. O Brasil sempre é conhecido internacionalmente como a terra da desigualdade, hoje em dia é menos isso. E isso faz com que, quer dizer, por exemplo, em 2004 a renda dos mais pobres cresceu 14% no ano, ou seja, um crescimento chinês, enquanto o conjunto da sociedade até cresceu a sua renda. Mas o Brasil está fazendo uma opção pelos mais pobres, e principalmente o que explica isso são a adoção de novas políticas públicas, cada vez mais focalizadas, e isso impactou bastante a renda dos segmentos mais pobres. Agora eu queria falar um pouco mais sobre o custo disso para a sociedade. Foi isso que você falou. Quais são as consequências dessa opção? O Brasil fez uma opção nos últimos 10 anos por, de alguma forma, estar crescendo menos, porque talvez a carga tributária esteja grande, porque a taxa de juros é alta, e isso é função muito da expansão dos gastos fiscais. Agora, uma parte importante desses gastos fiscais agora está começando a ser dirigida para os segmentos mais pobres da população. Quer dizer, o Brasil manteve o seu antigo regime de política social, que é pouco voltado para o pobre, mas instituiu, além disso, um novo regime que busca o pobre, procura mudar a vida do pobre. Então, nesse processo, ele aumentou a sua carga tributária e diminuiu o crescimento. Eu acho que o Brasil deveria fazer uma opção pelo novo regime de política social e substituir o antigo, quer dizer, gastar mais com o pobre e gastar menos com os segmentos não pobres. Eu acho que o Estado não deveria ter toda essa preocupação, porque isso trava o crescimento da economia. Agora, em relação à diminuição da desigualdade, para que o estudo aponta, ela vai continuar caindo ou não? O que o estudo mostra, usando dados de 2005, é que a desigualdade de renda do trabalho continua caindo, mas a taxas decrescentes. As camadas mais altas da população têm perdido espaço, a elite, os 10% mais ricos. Os pobres, agora em 2005, eles ganharam bastante no passado, estão ganhando um pouco menos, estão crescendo a parcela do bolo, mas um pouco menos, e a classe média é que está começando a recuperar um pouco. Então, quer dizer, o que o estudo mostra é uma queda de desigualdade, mas a taxas decrescentes pelo lado do trabalho. Por outro lado, o efeito Bolsa Família, efeito Previdência, derivado do reajuste do salário mínimo, aponta para uma redução da pobreza. Mas no mercado de trabalho, existe uma redução da desigualdade, mas menos pronunciada do que nos anos anteriores.